Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live no canal YouTube da AME, Aliança Municipal Espírita de Cambuí. Eu sou Noemi Soares, atualmente estou como presidente da AME e hoje nós vamos ter o prazer de estar conosco o Carlos Gomes, presidente do 23º CRE de Santa Rita do Sapucaí. E hoje o tema da nossa live está no livro Há Flores no Caminho. Essa obra foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E o tema é o primeiro capítulo desta obra, A Eterna Primavera Vindoura. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, uma vez mais aqui nós nos encontramos reunidos em Teu nome para mais uma reflexão em cima dos ensinamentos que você nos deixou. Através da doutrina espírita, aqui estamos para esta reflexão. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Mestre, que fique conosco, nos inspirando o Carlos, e inspirando todos os nossos irmãos que estão ligados ao canal nesse momento, que possam compreender a mensagem que será transmitida aqui nesse momento. Gratidão, Senhor, gratidão ao nosso Pai maior, aos espíritos de luz, trabalhadores do bem que nos assistem neste momento. Sejamos todos gratos por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero agradecer a todos que estão aqui nesse momento, ligados com o canal, e aqueles que vão assistir posteriormente. E pedir também que puderem, compartilhem essa live. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que, por favor, faça a sua inscrição. Então, vamos chamar a Kátia, que é a vice-presidente da AME, vai estar conosco também. E Kátia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Noemi, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco neste canal e que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter uma noite de aprendizagem, de reflexão, que as palavras trazidas pelo Carlos nos toquem o coração e a nossa mente. Carlos, nesse momento também chamamos o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, boa noite, meninas, boa noite a todos que estão presentes. Boa noite. É com você, Carlos. Ok. Eu começo saudando a todos os presentes, que nos dão a honra da sua presença conosco. Agradecer pelo convite da AME Cambuí de estar aqui mais uma vez, de falar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho e principalmente sobre Jesus. Muitos livros já foram escritos sobre Jesus, sobre a sua história, sobre as suas palavras, além do Evangelho, mas muito e muito precisamos ouvir, ler e mais livros serem editados para falar desse homem único, ímpar, que pisou a terra, esse homem mais do que perfeito. E eu trago hoje, como a Noemi já anunciou, uma poetisa que, quando escreve sobre Jesus, nos embevece a alma, nos traz Jesus de volta. Então, vamos conversar sobre Jesus, sob os auspícios dessa autora, Amélia Rodrigues. Para quem não conhece, é uma poetisa, dramaturga e escritora baiana do final do século XIX e início do século XX, que desencarnou em 1926. Então, veja que praticamente há 100 anos. Mas, quando encarnada, ela era católica, né? Mas, nos dias de Divaldo Pereira Franco, que é o seu psicógrafo,
que ela foi convidada por Joana de Ângeles, veja bem, para trabalhar com ela no mundo espiritual como servidora do Cristo. E aí, a partir de então, ela começou, né, a ditar poemas, né, mensagens e livros com o mesmo tutelado de Joana Divaldo Pereira Franco, né, também um médium baiano. E o livro, né, que vamos realizar nossa reflexão de hoje se chama Há Flores no Caminho. E todo livro espírita, toda mensagem espírita, precisamos nos debruçar sobre o título. O título já nos fala muito, né? Então veja que ela coloca uma afirmação: há flores no caminho. Só que eu quero aproveitar esse título e fazer uma interrogação para todos nós. Há flores no caminho? Estamos conseguindo percebê-las? Ou será que estamos somente vendo os espinhos? Vamos começar já realizando nossa reflexão sobre a nossa vida e o nosso olhar sobre a vida. E passando pela introdução desse livro, o que ela nos diz? Ela nos apresenta um cenário pouco florido, porque ela afirma que o homem, ela faz uma frase muito grave, ela diz: o homem está ensanguentando o solo onde pisa. Veja só, como é que ela começa um livro falando de flores, né? Falando de nós, né? Que o homem está ensanguentando o solo onde pisa. E ela dá um exemplo. Ela fala das catástrofes naturais que existem na natureza, né? Os terremotos, enchentes, né? Soterramento, isso tudo acontece, e quando isso é noticiado, as pessoas se mobilizam, né? Se tornam solidárias aos sofrimentos alheios, condoídas com aqueles que perdem tudo, e começam a enviar donativos, né? Água, roupa, remédio, né? E fica toda aquela campanha, até mesmo em nível nacional. Porém, apesar de tudo isso, ela nos chama a atenção que há nações que também fazem algo semelhante com as guerras, né? Então, quando a catástrofe natural faz parte, né, da vida. Agora, o homem, com o seu poder bélico, né, financeiro e de autoridade, fazer com uma cidade, né, o que temos visto aí nos noticiários, aquele arrasamento, né? A gente vê lá o rastro que deixa uma guerra onde só tem perdedores, né? Então, como é que, de uma forma, esse homem está solidário com o desastre da natureza e, quando isso passa, ele provoca um desastre semelhante para fazer guerra? Por isso que ela começa a falar sobre a questão de estarmos pisando, né, de uma forma ensanguentada. Por que isso acontece, diz a autora? Que a ética moral sucumbiu, ela foi soterrada pela cultura dos prazeres exacerbados, supervalorizados da inteligência, que tem esfriado os corações. Não é? E aí ela vai lembrar, 2000 anos de cristianismo não foram suficientes para espalhar a luz que foi trazida à Terra para essa população terrena. Vamos pensar, foram 20 séculos de semeadura, mas com insignificante colheita de fraternidade entre os povos, entre as nações. E o homem sem Deus torna-se um Deus do horror, sendo uma ameaça à vida. Olha como é grave, né? A introdução desse livro, ela falando, mostrando esse cenário atual onde nos encontramos, não é? Porém, ela nos dá um alento quando ela diz, né, que apesar de todas as aflições e desespero, a mensagem do Cristo permanece viva. E aqueles que trabalham pelo seu evangelho podem erguer a voz e dizer: a hora é chegada, existe o amanhã, porque existem flores no caminho.
Então, veja a forma bonita de uma poetisa nos dar essa esperança de, apesar do homem estar ensanguentando o solo onde pisa, ainda existem flores no caminho. Né? Então, vamos, já feita essa introdução, passar, né? Eu sei que todos agora ficaram com vontade de ler o livro, vamos passar para o primeiro capítulo, que é o título da nossa reflexão, A Eterna Primavera Vindoura. Olha, outro título bastante interessante para a nossa reflexão. O que ela está dizendo? Virá uma primavera para ser eterna. Vamos imaginar, né? Uma primavera, uma estação constante, sempre florida, colorida. Não seria isso um paraíso? Vamos imaginando. E quem é essa primavera? Jesus. Jesus é a eterna primavera de nossas vidas. Por isso que eu falei que a forma dela dizer sobre Jesus já começa a estimular a nossa sensibilidade. E aí eu vou voltar à reflexão do início. Estamos percebendo essas flores da primavera em nosso caminho? Ou, perguntando de outra maneira, Jesus se faz presente em nosso caminhar? Né? E é o tipo de pergunta que devemos sempre nos fazer, nós que nos dizemos cristãos. Né? Até mesmo lembrando o que ele nos deixou, que só ele é o caminho, não há outro caminho. Não há outra verdade, não há outra vida a ser vivida a não ser Ele, por Ele e com Ele. Né? E se nós formos nos lembrar do livro dos Espíritos, o que os Espíritos disseram a Allan Kardec, que Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo. Então é a Ele que devemos seguir, imitar, dentro das nossas imitações, o que já podemos imitar de Jesus em todos os momentos. Né? Então, Amélia Rodrigues, em seus livros, ela faz questão de nos trazer Jesus de volta, como eu disse, na sua escrita poética, leve, com a emoção e a sensibilidade de uma poetisa. Não foi à toa que Joana de Ângeles, né, a conhecendo, a chamou para fazer parte da sua equipe. Então, o que ela diz sobre as estações? O outono é a estação em que as folhas das árvores caem e a vida parece ficar sem cor, né, com essa paisagem desnuda, né, na natureza. E chega uma outra estação, vem o frio que enregela, né? Nos países que neva fica tudo branquinho, né? As noites ficam mais demoradas, parece que está ensombrando a terra. Então, logo surge o sol, a neve derrete, né? Aí os rios voltam a seguir seu leito, né? A terra volta a ficar irrigada, vai repor o verde das árvores nas folhas tenras que começam a brotar e começamos a visualizar a flor e o fruto remanescentes. Vêm os pássaros, alimentam-se dos grãos, fazem seus ninhos, porque chegou agora a estação da reprodução da vida. E assim, os dias ficam mais longos, o cenário fica mais colorido e admiramos o espetáculo da natureza à nossa volta, a vida e a abundância, e só nos resta agradecer. Passa-se o tempo, o sol arde e queima, o dia com um fogo e a roda do tempo vai apresentando a próxima estação, no movimento constante, orquestrado pelas mãos divinas que a tudo vê e provê. Então, quando ela começa a falar das estações, ela vai nos levar para 2000 anos atrás, quando assim se apresentava a Galileia.
passando pelo seu inverno, sem muita esperança de calor, de claridade, e de repente, eis que surge a primavera, Jesus, refletida no lago de Tiberíades, nas vozes que ressoavam em Cafarnaum, no espetáculo ainda mais esplendoroso da natureza de Deus. E foi nesse sítio, nesse cenário preparado para ele atuar, que Jesus viveu a ternura das pessoas simples, sorriu com as criancinhas, entoou a canção da esperança. E dentre as canções podemos citar a canção do Sermão das Bem-aventuranças, ao dizer aos simples que deles é o reino dos céus, onde suas lágrimas serão enxugadas com o consolo da verdade, que a sua fome será saciada com o próprio entendimento da vida. E por mais difícil que fosse a vida à época naquela região, Jesus é a esperança sempre. A flor pendente nos ramos após aquele tenebroso inverno. E mesmo entre dores terrenas, que sabemos que tem muitas até hoje, ele estimulava as pessoas a continuar a sua evolução moral na certeza, na fé de dias melhores. E assim, as vibrações sublimes do governador do planeta, da música que saía do seu coração, envolvia os leprosos, limpando-os desde o seu interior para uma nova proposta de vida. Porque Jesus, quando dizia, ser limpo, não se tratava apenas do corpo físico, mas lembrando que somente os limpos e puros de coração verão a Deus. Já era a preparação da limpeza do espírito com ele, caminhando com ele, ouvindo e praticando o que ele falava, que estava acontecendo a limpeza da lepra de todos nós. Não é? E nós estamos nos preparando para isso, estamos realizando a nossa limpeza. Então, a partir do momento que João, o Batista, anunciou que ele batizava com água, mas que viria após ele alguém que batizaria com fogo. Que fogo é esse? O fogo da expiação das nossas existências que, de repente, ou às vezes, sentimos queimar, com os problemas, com as dificuldades, com os desesperos, que fazem parte do nosso planejamento, do nosso aprendizado. Então, é interessante a observação de Amélia Rodrigues a dizer que o amor de Jesus era mais forte do que a sua voz, porque a sua voz era suave e doce, e o seu amor era poderoso e vital. Então, junto àquela crueldade que existia na época, aquele mundo ainda muito primitivo, até comparando com hoje, a dureza do coração dos homens da época, ele esparzia misericórdia, dulcificava o amargor da vida. Ele é o doce mel que caiu, que veio do maná dos deuses para todos nós. E a partir de Cafarnaum, ele rompe com os elos do sofrimento. Tanto assim, que ele foi capaz de fazer que um centurião romano, orgulhoso pelo seu cargo de comandante de 100 soldados, por isso centurião, acostumado a dar ordens, a só mandar como comandante que era, humilhar-se à sua frente, rogando para que ele curasse um ser querido. E quando Jesus disse que iria curá-lo, o que disse o centurião? Aquela frase lapidar: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, porém, dizei somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aqui encontramos a fé desse homem que não era judeu, talvez nem tivesse uma religião, mas tinha se convencido do poder da libertação que Jesus trazia. Jesus é o libertador das nossas almas,
mais do que Salvador, ele veio nos libertar, né, de dogmas antigos, né, de pensamentos de outrora que nos fazem sofrer, que é um peso em nossa vida muitas vezes, e nos libertar, né, da paralisia como libertou o servo. Por isso que após, né, essa situação, esse fato, Jesus disse ainda aos discípulos que estavam ali próximos: nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Agora voltemos para nós. Né? Já somos capazes de repetir a frase do centurião? Já somos dignos da entrada de Jesus em nossa casa? Cremos que com a sua palavra ele irá nos curar, nos libertar da paralisia que nos prende à matéria? Outra reflexão, hoje nós vamos fazer várias. Né? Então, essas reflexões dos textos espíritas, dos livros espíritas que lemos, são para nos ensinar, nos educar, nos ajudar a evoluir. Né? Pensar sobre a vida, principalmente a nossa. Cada um de nós, no momento que nos encontramos, como é que está a nossa vida em relação ao Evangelho, em relação ao que conhecemos e ouvimos de Jesus. Não é? Então, continuando esse fato, o que Jesus faz em seguida? Ele diz, quero, e o servo se curou. O que podemos aprender daí? O poder do magnetismo e do amor do mestre com a sua dupla vista. Né? Dali onde ele estava, ele enxergou o moribundo, né? Com seu magnetismo, deu um passe à distância e o curou. Né? Um verdadeiro passe magnético do amor de Jesus. É esse mesmo Jesus que quer que nos curemos de nossas enfermidades, das chagas do egoísmo, da lepra do orgulho, né? Mas já estamos nos preparando ou preparados para essa cura? Né? Sempre lembrando que cura é essa? É aquela cura que vem de dentro para fora. Né? Porque não basta Jesus querer, claro que ele quer que todo mundo fique curado. O enfermo precisa estar preparado, que somos todos nós. Por quê? Após a cura, precisa haver uma mudança. A espiritualização do novo homem. Precisamos deixar para trás o homem velho para nascer o homem novo com Jesus. Essa é a cura que todos nós buscamos e precisamos encontrar. Né? Copiar, imitar a simplicidade de Jesus. Jesus era simples, carpinteiro que nasceu, né, numa choupana, né? Não tinha nada da sofisticação que depois colocaram nele. Né? Quão simples também foram os seus seguidores, aqueles que vieram após ele, sempre com a disposição de servir. Né? Porque todos que falam em nome de Jesus trazem o remédio para a nossa cura, como nós também podemos nos curar seguindo essa metodologia. Mas, por enquanto, estamos só lendo a bula, então não estamos tomando o remédio. Né? Um outro episódio que Amélia Rodrigues vai nos lembrar é da cura da sogra do seu amigo Pedro. Né? Quando ele chega à sua casa, pega na mão da sogra de Pedro, né? Imediatamente a febre baixou, a cura se deu, ela levantou-se e foi servi-lo. Prestemos atenção nesse episódio, né? Para fazermos uma outra reflexão. Quantas benesses recebemos nessa existência e qual tem sido a nossa contraparte? O que oferecemos à vida em troca de tudo que recebemos dela até o dia de hoje? Porque quando recebemos algo como um presente, deveria estimular em nós o desejo de doar algo também, como no Amigo Oculto, no Natal, não tem que trocar presentes? Que façamos isso, né? Todos os dias, porque tudo é cíclico, o que vai e volta, o que vem, né? Tem que fazer circular, fluir. Né? E outra coisa, ele pega na mão dela e a febre cede, outro passe magnético.
né, que nós estudamos nas casas espíritas, de quem só ele conseguiu o verdadeiro passe magnético, que não precisava de um outro espírito para auxiliá-lo no passe, ele tinha todo o amor do mundo para curar, né? Amélia Rodrigues também não deixa de dizer dos obsidiados que Jesus ajudou. E hoje sabemos por que existem obsidiados, né? E o que acontecia na época de Jesus, que já havia também. Porque estavam ligados a ele aqueles que, né, tinham problemas com vingança, com falta de perdão, e Jesus é o perdão encarnado, nos fala isso o tempo inteiro. Que continuamos, né, ligados pelos vínculos dos sentimentos com os espíritos afins, né, dos compromissos, né, que nos atrelamos no carro da vida, um com o outro. E sabemos, estudamos numa casa espírita, que uma obsessão se cura com a educação moral de ambos, obsediado e obsessor. E quando o obsediado está encarnado, é a oportunidade da mudança. E o Espiritismo, a frequência ao centro espírita, o estudo do Evangelho com profundidade vai ajudá-lo e muito. Todos sabemos disso, ouvimos isso, estamos ouvindo mais uma vez, mas temos que praticar o que estudamos, realizar a nossa reforma íntima, senão fica só bonito ouvir, se emocionar, bater palma, mas no dia a dia, o que eu já estou praticando sobre o que eu leio, sobre o que eu escuto nas palestras, sobre o que eu rememoro de Jesus. E a Amélia Rodrigues vai nos dizer que a palavra de Jesus é remédio. Quanto desse remédio temos tomado ao longo da vida e oferecido ao próximo, repetindo as palavras de Jesus, que começa no seu nome. Quando falamos Jesus, a vibração ilumina o ambiente. Por isso que não podemos banalizar o seu nome e falar a qualquer momento, falar como se fosse uma brincadeira, como se ele fosse um ser qualquer. É falar e vibrar o que está por detrás dessa história com esse nome, Jesus. Né? E quantas curas Jesus não deve ter realizado somente com a palavra, né? Palavra essa que saía emoldurada pelo seu magnetismo de amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, curando encarnados e desencarnados. Desencarnados que estão no umbral, que estão no desespero, que estão no remorso, no arrependimento, né? Nas trevas, precisa da luz de Jesus até hoje. Né? Então, Jesus, nas suas preleções, né, quando ele falava, as pessoas ficavam ali, né, hipnotizadas, né, fascinadas com a sua fala, e estavam sendo curadas, fortalecidas, sem perceber, como sabemos que até hoje, no Centro Espírita, isso acontece também com os espíritos trabalhadores. Agora, uma pergunta aqui, só entre nós. Quantos de nós, responde aí, Kátia, não gostaríamos de ouvir a sua voz? A sua pregação, né? Às vezes eu fico pensando, como seria a voz de Jesus? Essa voz que cura, né? Porque quando a gente vê no filme, é a voz do ator que está representando Jesus, né? Mas qual seria essa voz doce que a Amélia Rodrigues, que com certeza o conheceu, por isso que ela fala, né? Com autoridade, né? Da sua voz, né? Aquela voz que cura, como uma voz de um ser amado que pronuncia o nosso nome com amor. Alguma coisa, né, a gente já pode fazer por analogia. Né? Ou estar presente à sua frente, né, e nos envolvermos com a sua aura de luz, né, tão forte, tão luminosa, que foi capaz de cegar um Saulo na estrada de Damasco, de fazer cair de joelhos à sua frente um senador romano, Públio Lentulus, né? Levando-o às lágrimas sem saber por quê. E quando eu falo desse senador, que é uma das encarnações de Emmanuel, que está, né, citado no livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sempre me vem essa passagem, né? Jesus falando para Emmanuel ou Públio Lentulus, mas que fala para todos nós. Encontra-se hoje
um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Soa em teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar da tua liberdade para que em seu coração haja um cântico de amor, de humildade e de fé dentro da eternidade. Olha que convite que Jesus nos faz. E o que o senador fez? Preferiu aguardar os milênios. Né? Mas hoje, passados, né, esses milênios, nós temos aí esse mesmo senador agora na figura de um Emmanuel, que é o nosso, pode-se considerar o nosso teólogo espírita, nos apresentando o Evangelho com todo o seu esplendor. E segundo Amélia Rodrigues, alguns quiseram seguir o Cristo, mas ainda não tinham se desapegado das questões materiais. Será que é essa a nossa condição? Né? Os bens que tinham, né, que possuíam, que tinham adquiridos, né? Ou então um pai que tinha que esperar desencarnar para enterrar. Então, sempre a espiritualidade para depois. Jesus é para segunda-feira, é para depois. Quando deveria ser nossa primeira opção ao sair da cama. Está passando uma série bastante famosa, né? The Chosen, né? E nos primeiros episódios, uma cena que me chamou a atenção foi quando apresenta, né, o Nicodemos, né, doutor da lei, que o ator, né, interpretando Jesus, né, os discípulos vão sair da cidade e ele quer ir junto, mas ele não pode por causa do seu cargo, por causa da sua vida material. E a cena é impactante pela atuação do ator que fez Nicodemos, que ele passa ali na sua expressão o querer ir e não poder. Né? Por causa da situação em que se encontrava, ele fica em lágrimas e me chamou muita atenção essa cena, porque muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente pode até querer, mas somos puxados por outras situações em que nos envolvemos ainda. Né? Então a gente tem que se perguntar, quantos de nós realmente queremos seguir o Cristo? Largar tudo e virar uma Madre Teresa, um Francisco de Assis, tantos outros que conseguiram. Mas por que não conseguimos? Porque estamos presos ao passado, à comodidade da matéria, ou até mesmo arriscaria dizer, à incerteza. Será que é isso mesmo que nós temos que fazer? Na dúvida, eu não vou. Né? Então, comecemos agora uma campanha para conseguirmos ir. Né? Então, comecemos a frequentar um centro espírita, ler ou reler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que se chama Sede Perfeito, no item O Homem de Bem. E vamos ver quais os itens que já conseguimos obedecer, nos identificarmos, que ali é o caminho para nos aproximarmos um pouco mais de Jesus. Né? Uma outra passagem que a autora aborda também é a questão, né, da tempestade no barco, né, em que Jesus estava dormindo devido à sua confiança no Pai. Enquanto isso, seus discípulos estavam ali aterrorizados frente à morte. Que é quando ele chega a dizer, né, homens de pouca fé, até quando, né, ele continuaria ali para salvá-los? E nós? Quando é que vamos aprender a nos salvar seguindo Jesus e não nos desesperarmos frente a uma situação difícil? Né? Porque é o que a gente sempre fala no Espiritismo, não é Jesus que salva. Nós nos salvamos seguindo Jesus. É imitar e caminhar, não ficar de braços cruzados esperando que ele venha salvar, que aí é muito cômodo. Né? E sempre lembrando, Jesus é o governador do planeta e Deus está no comando. Confiamos nisso, sentimos que é assim ou não? Se é assim, e esse Deus é justo, amoroso e bom infinitamente, está tudo certo. Para tudo tem uma solução. Agora, nós
conquistamos a razão, né, as potencialidades, as capacidades para irmos atrás da solução, né? E a fé na certeza que, nos fortalecendo com a oração, nós vamos conseguir essa resposta. Né? E nessa questão de fé, um outro livro, né, que me chama a atenção também, escrito por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Paulo e Estevão, né, onde tem, logo nos primeiros capítulos, a personagem Estevão e a sua irmã Abigail, que estavam ali presos, no outro dia haveria um julgamento, e ele diz à sua irmã: estamos passando por experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque, de outro modo, Deus não as permitiria. Olha aí uma verdadeira prova de fé, né? Prestes aí, né, ser morto ou continuar na prisão perpétua e confiando que, se Deus permitiu, é porque ali vai sair um aprendizado e vai auxiliar a evolução do espírito, né? E sabemos que a provação tem um tempo, né, para terminar. E ali, na época de Jesus, algumas já estavam terminando aquele ciclo, por isso que foi permitido curar, né? E Jesus, que vê hoje, né, amanhã e sabe do ontem, ele sabe quem, né, ele pode curar, que já está em condições. Principalmente naquele episódio, né, do tanque de Betesda, com aquele paralítico, onde Jesus vai lá curá-lo, porque ele já estava ali há 30 anos, esperando que alguém o levasse até o lago, onde tinha a superstição à época, que o primeiro que caísse no lago, quando ele borbulhava, seria curado. Mas o que me chama a atenção, até nesse seriado também tem essa cena. Tantos paralíticos ali em volta do lago, por que Jesus curou só um? Né? E ele foi lá já sabendo, na cena do filme, até os discípulos não estavam entendendo o que ele foi fazer ali, até que ele fala, é aquele. Ou seja, ele já sabia exatamente quem ele poderia curar e por quê. Já estava no momento dele vencer a sua aprovação. Senão ele teria curado todos os cegos, todos os paralíticos, né, da sua época. E não é assim. Né? Então ele veio para ensinar, né, curar os paralíticos, para eles aprenderem a caminhar como e para onde se deve caminhar. Dá a visão aos cegos para que eles abram os olhos para a vida espiritual, a vida verdadeira. E aqueles chamados de endemoniados, que nós chamamos de obsidiados, a força do perdão que liberta. Aos catalépticos, considerados mortos, como Lázaro, que saia da caverna, que saia da escuridão para a luz da vida, né? Que morra para as questões do mundo e renasça para a vida espiritual ainda encarnado. E mesmo depois, né, da sua desencarnação, volta Jesus para abrir os olhos de Saulo e se ligar a ele de tal forma que o convertido de Damasco escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, algo que nos chama muito a atenção. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E todos nós, um dia, falaremos isso sentindo. Para isso que estamos caminhando e evoluindo. É uma frase que, quando eu repito, me emociona de saber que é possível. Né? Paulo foi o médium de Jesus. Tudo que ele fez a partir, né, dessa sua descoberta de abrir os olhos para a espiritualidade é o que Jesus continuaria fazendo, pregando o evangelho, falando, né? Ele falava de Jesus, mas falava das ideias de Jesus sem tê-lo conhecido aqui na Terra, embora com certeza deve ter sido da equipe dele antes de encarnar. Né? O episódio da mulher adúltera, o que ela diz sobre isso? Que nesse momento, Jesus pede que a gente reconheça em nós, né, as consequências de nossos atos, né, que por escolhermos o prazer carnal, podemos, né, um momento de prazer carnal, podemos sofrer por toda uma existência. Né? E essa mesma passagem, contada por Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 85, ele apresenta, falando da mulher pecadora, né, pela multidão, representa o impulso do homem para ver o mal no outro,
sem enxergá-la em si mesmo. Aí ele vai questionar, né? Quantos adúlteros estavam ali naquele momento com a pedra na mão, pronto para aniquilar no outro o que ainda fervia dentro de si? E Jesus lhes lembrou, né? Escrevendo ali na areia, né? E também na sua fala magistral: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Nesse momento ele põe um espelho, né? Para cada um se ver, se autoanalisar, se autoavaliar e deixar a pedra, porque não tinha força moral para essa correção que à época era comum, né? Emmanuel também, no livro Religião dos Espíritos, o que ele fala sobre isso? Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de penalidade máxima, e oremos juntos, todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no íntimo da consciência o aviso celestial do Mestre: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha só que Emmanuel está comparando, né, a pena de morte de hoje em dia com o apedrejamento da mulher. À época de Jesus, pessoas que se arrogam o direito de eliminar a outra, né, pelo seu delito, sem olhar o seu, né? Outro episódio de Jesus também, na sua caminhada, que encontra aquela mulher que sangrava há 12 anos. E ele dá fim à sua provação, né? E ela se torna sua seguidora, como prova de fé, porque ela sabia que ao tocar o seu manto, ela receberia a cura, que ela procurava há tanto tempo. E Jesus diz para ela por que ela foi curada: tua fé te curou, vá em paz. Então vamos juntar 3 palavras aí: fé, cura e paz. Né? Fé para saber que é possível resolver as questões, ir atrás dessa cura para conquistar a paz tão desejada da nossa mente, né? E Jesus, a cura para o mundo, né? Que busca a paz, seguido com fé, tanto é que ela continuou com ele, sabendo que ela não vai mais passar por aquela situação, porque ela mudou interiormente. As curas não eram externas, eram internas. E continuando essa passagem, o que acontece? Aparece Jairo pedindo, né, pela sua filha de 12 anos, que ele julgava morta, né? E Jesus ainda lhe diz: não, ela apenas dorme. E ele lhe restituiu a energia necessária para que ela voltasse a si. Agora, juntando essas 2 passagens, né? Eu fiquei pensando ali, ó. A Bíblia é toda simbólica, né? Então tem coisas que a gente lê, mas temos que tirar o espírito da letra. Sangue é vida. Por 12 anos essa mulher, né, se extinguia, né, eliminando o sangue, e ao mesmo tempo uma menina de 12 anos também apareceu extenuada, quase morta. Qual seria a simbologia, né? Ensinamento nesses 2 fenômenos. 2 mulheres, 12 anos depois, voltam à vida. Né? Não tem a resposta, só tem o questionamento. Então, Jesus é o Senhor da vida, mesmo que tenhamos que esperar 12 anos ou 12 séculos. E as 2, com certeza, a partir daquele dia, nunca mais foram as mesmas. Esse é o batismo com fogo, anunciado por João o Batista. Então, quando falamos em seguir Jesus, não é ficar louvando, ficar gritando: Jesus, eu te amo, escreve. Não é só isso, né? Mas lembrar o que ele falou: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, vamos aprender com ele a fazer, né? E aquele momento que ele fala com os discípulos: é preciso que eu vá para que vocês cresçam, para tirar a dependência dos discípulos para com ele e nossa também.
Não podemos ficar dependentes que ele que vai fazer tudo. Eu vou fazer com ele. Né? Ele vai me ajudar a fazer, mas não fazer por mim. Como os pais não devem fazer o dever de casa dos seus filhos. Né? Então, aprender a amar. Amar é uma coisa, doação, é dentro para fora. Dependência é querer que o outro, por amor, faça aquilo que me compete. Então, temos que lembrar sempre, a vida é luta, é conquista, né? E tem um momento que a gente tem que deixar a nossa capa, conforme deixou o cego Bartimeu também à beira do caminho e foi até Jesus para voltar a enxergar. Enxergar a verdade. E não continuarmos mendigando a Jesus, né, à beira do caminho, querendo que ele nos dê tudo. Só pedir. Jesus é só para pedir, pedir, pedir. Né? Então, essa é a autonomia que eu vejo no Espiritismo. Cada um é responsável pela sua vida. E existem as leis que foram criadas, que são naturais, inderrogáveis, né? Podemos ver na terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Uma delas é o livre-arbítrio, outra é a lei de causa e efeito ou consequência, e que tudo depende da minha escolha para eu criar o meu destino, a consequência das minhas escolhas. Né? E ler a Bíblia, né? Ler o Evangelho, que é o roteiro da vida, porque aquelas personagens que os historiadores colocaram lá, somos nós. Eles não são diferentes de nós. Né? Tinham os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas paixões, os mesmos medos, dúvidas. Né? Como nós até hoje continuamos doentes da alma. Essa alma aí milenar que tem de tantas idas e vindas na carne, tentando aprender, tentando se aproximar de Jesus. Então, sempre pensar que a cura, né, é que para o corpo, né, ela vem do espírito, como seres espirituais que nós somos. Não existe doença, existe doentes. Então, tudo que Jesus fez, todas as curas no corpo, ele queria atingir o espírito imortal. Por isso que a gente tem que ler a simbologia da Bíblia, tirar o espírito da letra, nos aprofundarmos no estudo do Evangelho, transcender a leitura. Né? Toda vez que ele falava, vá e não peques mais, esse é o tratamento. Muda a forma de caminhar na vida para não voltar a enfermar, traçando diretrizes evangélicas, né, dando as recomendações, vá, mude comportamentos, pensamento, transforme-se no homem de bem, como eu falei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse amor de Deus refletido em Jesus não tem limites. A própria autora nos lembra isso. E João, evangelista, nos revelou que o Verbo divino se fez carne na terra. Então, esse Deus amor se fez representar pelo Espírito crístico de Jesus. Então, vamos sempre falar, ler, procurar conhecer e sentir esse homem perfeito. Né? Então, podemos já ir concluindo dizendo que o momento é esse. Esse é o momento de despertar para o nosso compromisso dessa existência. Pensar consigo mesmo qual é o objetivo da minha reencarnação. O que me resta fazer aqui? O que eu ainda tenho a aprender? Né? Sabendo sempre que todos nós somos um campo para que a semente da vida eterna seja plantada, adubada pelos desafios da vida, né? Em direção ao sol da vida. E todos nós estamos numa recuperação dos resíduos que trouxemos do passado, mas temos o suporte do Evangelho. Então, diz-nos Amélia Rodrigues que as sementes dormitam em nós, latentes, procurando vencer o solo árido do nosso coração para reflorir ao claro sol da era nova, da eterna primavera que já começa agora. Sigamos em frente e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, que possamos ter aprendido algo. Nossa, Carlos, com certeza, muita reflexão, maravilhosas, tá? E eu estava refletindo sobre a primeira reflexão que você nos deixou aí, tá? Primeiro questionamento. Por que será que a gente não enxerga as flores do caminho?
a nossa fé, que ainda não é fortalecida, e a gente se apega, não sabe lidar com as dores, com as dificuldades, e aí a gente não enxerga que há flores, que há oportunidades, que há chances, né? Vamos olhar o lado bom da vida. Nós fomos mal educados de olhar só a tragédia, só sermos pessimistas, nada vai dar certo, vou morrer. Não existe morte. É. E o nosso esforço, né, de seguir com Jesus, há essa necessidade também, né, de nos esforçarmos para fazer a nossa mudança íntima e seguir, né? Jesus deixou tão claro, né, Kátia? Exatamente. Ouvindo o Carlos falar, né, ele trouxe uma mensagem poética, uma mensagem de esperança, de consolo emocional, porque falar de Jesus é isso, né, Carlos? Nos traz um consolo emocional, mas ao mesmo tempo nos traz aquela força, aquela esperança de conseguir segui-los, porque nós ainda estamos lutando com os nossos invernos, com os nossos outonos, né? Que nós tenhamos essa força, né? Então, nós temos aqui, Carlos, somente a agradecer todas essas reflexões que ainda nós estamos refletindo, todas as suas perguntas, né? Ou qualquer pergunta que eu faria para você, na realidade, seria uma pergunta para mim, para que eu respondesse, para que eu conseguisse dar um mergulho dentro de mim. Porque quando nós sentimos Jesus, já é mais um passo, né, que nós damos à frente para termos força de vivenciar os seus ensinamentos, né? Então, conhecer, meditar, né, sentir para poder vivenciar, né? Viva o Evangelho. Viva o Evangelho, exatamente. O Evangelho é o roteiro da vida, a gente se esquece da cartilha, tem que ler sempre. O Evangelho com o Espiritismo também. É um livro de cabeceira. Sim. Né? E agora vamos acrescentar a Amélia Rodrigues. Isso. Né? Que aqui em Minas não é tão conhecida, é mais lá para o Nordeste. Por causa do Divaldo. Mas ela explica muitas vezes os bastidores dos casos, né, das passagens de Jesus do Evangelho, né? Então aí nós vamos compreender melhor determinadas passagens. Né? O mais conhecido dela é Primícias do Reino. Primícias do Reino. Esse aqui. Isso. Né? Um livro maravilhoso também. Bom, que busquemos a nossa primavera vindoura. Isso, com certeza. Esse é o nosso caminho, né? Essa é a nossa busca. Nós temos que nos esforçar para conseguir. E vamos conseguir. Vamos. Até aqui, comentário aqui, né, Carlos? Quer comentar alguma coisa? Dagie que é tudo mastigado. Pensa, Dagie. A reflexão é para isso, cada um achar a sua resposta. Eu daria a minha resposta para você tem que descobrir a sua. Cada um está numa visão de vida. Mas é isso aí, Carlos. A gente agradece muito, muito feliz por ter tido você aqui conosco. E a Kátia, você faz para nós aí. Também agradeço a oportunidade, a confiança e que esse canal cresça cada vez mais, que precisamos divulgar o Espiritismo, o Evangelho e Jesus. Muito obrigado. Obrigada pela colaboração, tá, Carlos? E a todos que aqui estão hoje. Então, nós vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Pai querido, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, senti-lo no coração e falar com Jesus. Nesta noite, que o seu olhar, Jesus, esteja sobre cada um de seus tutelados neste planeta.
que nesta noite cada um esteja também com o pensamento voltado a Ti. E que esta conexão gere uma luz muito grande que envolva o nosso planeta, que envolva cada um dos seres que aqui estão. Que possamos, Jesus, caminhar com passos firmes no seu caminho que leva ao Pai. Nos dê essa força, Senhor, para que possamos desabrochar em nós cada flor, cada rosa, e que façamos da nossa vida espiritual essa primavera que buscamos. Proteja-nos, nos envolva na Tua paz e nos sustente em Tuas mãos, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos.